Olá a todos e todas. Primeiramente, quero agradecer o convite por estar aqui falando para vocês sobre a questão da escrita e parabenizá-los pelo grupo de estudo juvenil que vocês têm na escola. Meu nome é Vlaumir Donizete de Souza, eu sou graduado em Filosofia, em Pedagogia, mestre em História e doutor em Sociologia. No meu percurso de escrita, meu primeiro trabalho publicado foi o livro Anarquismo, Estado e Pastoral do Imigrante, pela editora da Unesp, que é um livro científico acadêmico que foi meu mestrado. Depois eu publiquei meu doutorado também, chamado Democracia Bandeirante, Distritos Eleitorais e Eleições do Império à Primeira República, pela editora Paco. E no percurso de poeta, que é um percurso mais recente, eu tenho um livro que está na segunda edição, que são Versos e Reversos do Amor, publicado pela editora Chiado. Convido vocês para a leitura do livro de poesia, assim como dos outros, mas especial de poesia, que é o tema desse grupo, não é? Vocês podem acessar o site chiadobooks.com e adquiri-lo se quiserem. Bem, escrever é um desafio, mas um desafio positivo. O que nós precisamos, na realidade, é o desejo da escrita. É quando nós despertamos para o sabor e alegria que é escrever. Quando nós escrevemos, nós perpetuamos as ideias, porque na fala, nós falamos e ela desaparece, a não ser que nós gravamos, como estou fazendo aqui com vocês. Mas quando nós escrevemos, nós perpetuamos a ideia. Nós podemos reescrevê-la, reinventá-la, reinterpretá-la e assim seguir na produção. E poder aperfeiçoar cada vez mais. Um texto escrito, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser transformado em outros textos e nele mesmo. Nesse sentido, então, a escrita é o que nos torna humanos na continuação da linguagem falada. Somente com a fala, com a linguagem, com a escrita, complementando, nós nos tornamos humanos. Quer dizer o quê? Que quando nós desenvolvemos a fala, é o elemento fundamental da vida humana. E depois, no campo da reflexão, a escrita vem complementar essa humanidade, nos desafiando, para além da escrita, das leituras também. Quando nós escrevemos poesias, por exemplo, contos, né? O nosso desafio é ser universal. Não é para falar para o homem daqui e de agora, mas para todos os homens, todas as mulheres de todos os lugares. Para todos os seres humanos, de todas as possibilidades possíveis de manifestação de identidade. Nesse sentido, então, os temas poéticos, os temas de literatura, que mais contemplam a humanidade são aqueles que falam do ser humano universal. Não à toa que um dos temas preferidos é o tema do amor, porque o tema do amor atinge a todos nós. Nesse sentido, então, quando nós publicamos textos universais, eles são mais aceitos por todos, porque contemplam o desejo de todos. E para fazer isso, nós podemos usar vários momentos diferentes, como por exemplo exagerar algo, né? Então meu coração por ti bate, né? Seria tão óbvio. Nós podemos falar, meu coração é uma bateria de escola de samba por você. Assim nós começamos a inventar o exagero, começamos a personificar o nosso texto, começamos a fazer comparações e metáforas que são fundamentais para os textos literários. Quanto mais metáforas, quanto mais comparações, quanto mais exagero, quanto mais personificado, quanto mais universal, mais o texto poético,
que é a minha área, por isso falarei mais dele, não é? Mas envolve as pessoas. Essa questão da universalidade, então, ela poderá ser trabalhada de diferentes maneiras, de diferentes modos. Às vezes um tema aparentemente simples ou bobo do cotidiano pode tocar a todos. Por isso, o ato de escrever é um ato de divertir-se, é um ato lúdico, é um ato de amor, é um ato de desejo. Então, às vezes, você pode estar com os olhos brincando, olhando a paisagem e um gato pula. Viu como já virou poesia? Ali, sentado na calçada, olhando a paisagem, o gato pulou e você suspirou. Já virou outra poesia. E é um tema universal. Todos passam pela rua, todos conhecem o gato. São questões simples do cotidiano que podem se transformar em textos poéticos. Então a questão fundamental é despertar a emoção, o sentimento do leitor, mas não apenas o dele, também, entre aspas, do escrevedor, daquele que está compondo. Colocar a nossa emoção, nosso sentimento, faz parte da produção literária, uma vez que revela nossa subjetividade reinventada para as outras pessoas que nos leem ou que nos ouvem declamando poesia. Nesse sentido, então, a subjetividade, ela dá uma ênfase ao apego daquilo que é pessoal. Quanto mais pessoal você for, mais universal você conseguirá ser, porque cada ser humano é único e somos os todo ao mesmo tempo, manifestado pela cultura. Então o trabalho imaginativo do poeta, ele parte muitas vezes do real, de uma situação vivida, de algo que poderia ser extremamente cotidiano e bobo para os demais, e é transformado, reinventado, reinterpretado, compondo um texto poético que chama pela universalidade, a subjetividade, o desejo do outro. Nesse sentido, então, como é que eu componho minhas poesias? Eu não componho com nenhuma rima, nenhuma métrica, nenhuma regra. Eu componho de forma livre e pessoal. Assim sendo, o meu objetivo na produção escrita é fundamentalmente manifestar o desejo, tanto meu quanto do leitor. O meu desejo é manifestado no texto de forma poética, quer dizer o quê? Com exageros, com disfarces, com simulações. Assim, nem tudo que é dito aconteceu. Às vezes aconteceu apenas uma linha, e todas as demais são as reflexões poéticas ou da prosa poética ali naquele momento de produção, sem formato estabelecido. Assim eu advogo a liberdade da escrita. Todos podem escrever, todas podem escrever. Basta o desejo de escrever e iniciar. Nesse sentido, então, o trabalho fundamental é de inspiração, de olhar o mundo e ver o encanto que nele há e produzir isso na produção literária. Ou então, a inspiração do desejo pessoal, de um sonho, de uma aspiração, transformada em relato poético, em prosa poética ou em poesia, para agradar o mundo e fazê-lo pensar e fazê-lo sentir também. Então, a escrita literária, com seus poemas, romances, contos e dramas, todos eles nos põem a refletir e a pensar e a sentir sobre a vida. E a poesia mais preciosa é aquela que, de certo modo, se aproxima da poesia enquanto filosofia, enquanto reflexão, que é outra questão que eu advogo na minha produção literária. A poesia como aquela que reflete outros mundos ou outros mundos possíveis, ou outros sentimentos possíveis, e nesse sentido de reflexão, as minhas poesias nunca são prontas e acabadas. Elas sempre têm um entretanto,
como se fosse uma reticência contínua na produção literária, para que o leitor se coloque ali, leia e se projete para além. Assim, não é? As frases ricas de sentimento, de emoção, né? De dúbios e múltiplos sentidos, né? Então, depois que nós produzimos o texto não nos pertence mais. Ele passa a pertencer ao leitor. É ele que vai dizer o que significa, o que sente. É ele quem vai dizer a que remete a poesia. Não poucas vezes, conversando com leitores, eles me narraram situações em relação a poesias que escrevi, onde eu não alcancei aquele sentido, mas ele também fazia parte. E isso é a riqueza da literatura, da universalidade, de cada um poder ler e colocar um pouco de si, de cada um poder escrever e colocar um pouco de si, e ao mesmo tempo colocar tanto do ser humano, da humanidade, essa humanidade que só existe porque existe a linguagem, porque existe a fala. Sem ela, sem a comunicação, nós não seríamos humanos. E expressar tudo isso no formato de arte é ainda mais sublime, mais humano ainda. Então, os meus textos, eles têm um lado de provocação, de emoção. Cada poesia é ao mesmo tempo uma interrogação e simultaneamente um convite para a reinterpretação, para que o sujeito se coloque ali, se sinta ali, se pense ali, se viva ali. Então, nesse sentido, não é? A gente busca sempre utilizar de um formato de ficção. Por isso o exagero. Então, um sentimento simples como: a agulha picou minha mão, a agulha me mordeu, a agulha tirou algo de mim. Perceba, eu dei vida à agulha. E num texto simples, cotidiano, eu falei de algo que pode acontecer com todos os demais. Ou seja, essas poesias simples são as mais belas, na minha opinião. É claro que nós não tiramos o mérito de um Camões, nós não tiramos o mérito de um Olavo Bilac. São poesias extremamente preciosas, que avançaram muito a escrita e a qualidade da escrita e a profundidade do ser humano. Mas não é a poesia que eu me proponho no século XXI. O século XXI é o século do ser humano livre, embora às vezes possa aparecer a sombra de autoritários, mas é o ser humano livre que se manifesta. E mesmo o autoritário pode virar poesia. Ele me roubou a esperança, ele me roubou a vida livre, ele me roubou o desejo de ser quem sou, mas jamais me roubou o desejo de ser livre. Outra poesia do cotidiano, que fala do universal. E assim nós podemos compor. É assim que eu convido vocês, caros alunos e alunas, a comporem suas poesias, seus contos, seus escritos. Nesse sentido, nós estamos relatando e revelando como nós pensamos, como nós sentimos o mundo, como nós abordamos a realidade interior e a realidade exterior da vida. Como a realidade interior e a exterior da vida se comunicam. Se comunicam pela linguagem, pela comunicação, pelas palavras, pela escrita. Assim, é um privilégio poder ler e escrever, mesmo ainda no século XXI. Nem todos ainda leem e escrevem. E ter um clube de leitura e escrita aprimora ainda mais essa possibilidade de, no século XXI, vocês poderem escrever suas próprias poesias. E além disso, com a internet, com a rede, todos podem publicar. Todos podem fazer seu blog. E assim convido vocês para fazer o blog de vocês. E o compromisso de publicar uma vez por semana, uma vez por mês, para que haja leitores. Ainda que haja um leitor, é o suficiente para que aquela poesia se multiplique. Assim, talvez vocês possam fazer um blog coletivo
e todos da sala publicarem cada um num dia. Olha que produção rica e maravilhosa com a professora. Perceba assim que escrever é só começar. Assim tem uma frase do Pablo Neruda que é uma frase muito especial, né? Que ele fala assim: escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca as ideias. Olha que maravilha de texto. Simples, nada complexo, mas que nos põe a refletir. Pablo Neruda é outro exemplo nobre da literatura, ok? Ou seja, quais ideias colocarei entre a letra maiúscula que inicia a frase e o ponto final? É esse o nosso convite cotidiano. Não só na poesia escrita, mas na poesia da vida, do cotidiano. Quando eu desperto, é minha letra maiúscula. Quando vou me deitar no final do dia, é meu ponto final. Escrevo ali a minha existência, do amanhecer ao anoitecer. Me deito repleto de ideias do passado recente, de apenas um dia vivido que foi uma eternidade. Mais uma poesia para vocês. Perceba, tudo nos provoca a compor. Tudo, um Pablo Neruda, um Camões reinventado, reescrito, relembrado, ou então o seu poeta preferido, Carlos Drummond de Andrade, ou então as grandes poetisas Cora Coralina, por exemplo, que escrevia sobre o cotidiano, sobre os afetos, de uma forma maravilhosa. Lá, quase esquecida no interior de Minas, transformou a literatura do país todo. Nos mandou uma mensagem universal com figuras de linguagem maravilhosas, que nos põe a pensar e a agir em busca de uma escrita cada vez melhor, cada vez mais profunda. Assim sendo, o nosso convite de escrita é sermos nós mesmos na reinterpretação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas relações com o mundo e com as pessoas. Assim de um encontro, me bateu no coração, não a flecha do amor, posto que é efêmera, mas a flecha da amizade, posta que é eterna. Outra poesia para você. E assim você pode compor livremente, meu caro aluno, minha cara aluna. Você pode fugir da métrica, fugir da rima, mas não pode fugir dos seus afetos. Você pode fugir da métrica, você pode fugir da rima, mas não pode fugir da tua vida. Compõe uma nova poesia, outra poesia para você. É só começar. Quanto mais você insiste, quanto mais você persiste, mais o seu cérebro, mais suas emoções, mais seus desejos se manifestarão na produção literária, sendo cada vez mais rico ao expor suas ideias. E mais que isso, cada vez correndo mais riscos e se arriscando a escrever de forma cada vez mais pessoal, mais personalíssima, mais intrigante, mais questionadora, mais inspiradora. A produção literária, então, nos convida a fazer do mundo um mundo de leituras. Não à toa que a linguagem é para ler o mundo. Quando nós estamos na escola, por exemplo, nós estamos para aprender a ler o mundo. A ler o mundo do ponto de vista da história, a ler o mundo do ponto de vista da geografia, a ler o mundo do ponto de vista da matemática, a ler o mundo do ponto de vista da literatura ou da gramática. Essas leituras todas se juntam na poesia. Não há tema que não possa ser abordado na produção literária. O que há é o desafio de reinventar essa realidade, que será tão rica quanto é o nosso interior. Portanto, ler outros poetas, ler romances, tudo isso é fundamental. E assim vou sugerir alguns romances para vocês, que foram os que mais me marcaram e que me inspiram até hoje.
Assim, Ana Karenina, de Tolstói, literatura universal. Nós precisamos ler para ver como os outros escreveram e nos inspirar. Assim, por exemplo, O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Precisamos ler para poder enriquecer nosso vocabulário, enriquecer nossa forma de ver o mundo e de estar no mundo. Ou então O Amor Intransitivo, de Carlos Drummond de Andrade, para ver o quanto a poesia é bela, profunda e maravilhosa. Assim, lendo, nós vemos as soluções e os problemas criados pela escrita e como essas soluções e problemas reinventaram a forma de pensar e escrever e sentir na literatura. Assim, ler é fundamental. Um bom leitor não necessariamente é um bom, entre aspas, escrevedor. Mas um bom escrevedor geralmente é um bom leitor. Pode ser as tirinhas de história em quadrinhos, pode ser a leitura do jornal, ou pode ser a leitura reinterpretativa da televisão, do filme, do cinema, da série, tão em voga hoje em dia. Pode-se fazer poesia, inclusive, com o TikTok, tão próprio da nova geração. E nesse sentido, aquelas falas postas ali com humor, com sátira, né? Com dubiedade, com ironia, elas podem se transformar também em poesias. Uma poesia, aliás, extremamente contemporânea e atual. Também é uma forma de dizer a que veio ao mundo. Pelo TikTok, por que não? É uma nova forma de fala, é uma nova forma de linguagem. Por que não uma nova forma de poesia? Uma nova forma de literatura? O convite está posto. Fico grato pelo convite. Deixo aqui meu e-mail, vlaumir@hotmail.com, para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta para mim. Desejo sucesso ao Clube Juvenil de Literatura, que vocês possam avançar cada vez mais, produzindo cada vez mais textos belos, cada vez mais textos inspiradores, onde os desejos de vocês possam se manifestar, onde as aspirações de vocês possam se concretizar, onde um mundo novo, melhor para todos e todas, possa ser o que realmente é, uma utopia humana construída a cada dia, reinventada por todos nós para um mundo melhor para todos e todas. Ponham-se a escrever, ponham-se a produzir seus textos, arrisquem-se produzindo e publicando na internet. Vai lá, cria o blog, cria o TikTok de poesia, brilhe. Você veio para brilhar no mundo, você veio para ser feliz no mundo. Todos nós nascemos destinados à felicidade, e a minha felicidade preferida é a arte. Sem a arte eu não viveria. E esse é o convite que eu faço para vocês. Vivam de arte, vivam do belo, vive do sublime, do maravilhoso, daquilo que é compor entre as linhas e nas linhas. Muito obrigado. Parabéns às professoras pelo belíssimo trabalho. Parabéns a vocês, alunos, pelo desafio da escrita, de produzir cada vez mais, melhor e cada vez mais profundo. Fica aqui o meu abraço.